Salve, irmãos! Estamos dando início à nossa segunda aula. Hoje nós veremos a primeira e a segunda Timóteo e a carta a Tito. Essas cartas, elas são conhecidas como cartas pastorais. E alguma delas também são questionada a autoria por alguns estudiosos. Muitos consideram essa carta como sendo deuteropaulinas, ou seja, pode ter sido escrito depois de São Paulo ou até mesmo na época dele, mas por outro discípulo, sob o pedido dele para escrever a carta. Enfim, essas cartas, elas levantaram essa hipótese devido a algumas características que elas têm que não são tão exatas como as consideradas cartas paulinas genuínas. Então, essas cartas, elas levantam essa suspeita, mas o que não perde o valor dela é a qualidade. Elas são consideradas inspiradas. É muito possível ter sido feitas por algum discípulo de São Paulo. Era um hábito comum na antiguidade, discípulos, quando escreverem, colocar a autoria do texto seus mestres. Isso aí era muito comum, era uma maneira até de homenagear. E também dar respaldo ao seu documento, enfim, porque ele aprendeu foi com o mestre. Então ele nomeia, ele assina como se fosse o mestre. Isso aconteceu aos livros de Platão, por exemplo, são todos como se fosse Sócrates. Sócrates, na verdade, ele não escreveu. Quem escreveu foi Platão. Então, ao longo da sua trajetória, ele pode ter desenvolvido muitas teorias, desenvolvido muitos pensamentos, mas mantém sempre o nome, o tributo a Sócrates. Isso aí era um fato muito comum. Era até uma espécie de um respeito pelo seu mestre. Então, essas duas cartas, elas acontecem num período em que a igreja primitiva já começava a passar por suas transições. Era o período em que ela estava deixando de ser aquela igreja bastante espontânea, nos seus primeiros dias, aqueles grupos pequenos, aqueles pessoas cheias de entusiasmo, enfim, e já começava a ser uma igreja mais organizada, uma igreja hierarquizada. Já estava começando a ter uma nova estrutura, ela estava começando a tomar um novo rumo, sair daquela parte do início, né, aquela parte daquele entusiasmo inicial, da pregação inicial, para uma parte já mais institucional. Timóteo e Tito, eles têm duas peculiaridades, cada um deles. Timóteo, é interessante observar que ele era de origem judaica e já era alguém tipo uma segunda geração na igreja, porque a avó dele e a mãe tinham sido discípulas, né? Eram discípulas de Paulo. Então ele já deve ter sido um jovem criado na igreja, diferente daquele que foi pego lá fora e convertido. Ele já foi, pode não ter nascido na igreja, mas foi bem jovem para a igreja. Se é que não nasceu na igreja, ele era
bem jovem, a sua família se converter, sendo que a mãe dele era judia. O pai não, mas a mãe era. E na tradição judaica o que conta é a mãe. O judeu é considerado judeu se a mãe dele for judia. Não adianta ele ser só filho de pai judeu, tem que ser filho judeu, filho de mãe judia. Isso daí é básico, é fundamental. E por isso que São Paulo respeita a tradição e faz a circuncisão dele. Já Tito não, Tito já era alguém no mundo helênico, um grego que São Paulo levou para a igreja, e por isso que São Paulo, quando tem aqueles questionamentos lá na Assembleia de Jerusalém, decide que ele, os de origem, os gentílicos, né, as pessoas que tinham, não eram os pagãos, essas pessoas não iam ser circuncidadas. Elas não tinham que se tornar judias para depois se tornar cristãs. Não, elas já entravam para a igreja e se tornavam cristãos. Os judeus, se quiser seguir aquela lei, ele, tem alguns mais fundamentalistas, embora tenham se convertido ao cristianismo, mas queria que as pessoas seguissem aquelas tradições judaicas. Então ele manteve só para quem era nascido na lei judaica, que foi o caso de Timóteo, não para Tito. Então é bom essa característica entre esses dois seguidores, se tornam dois líderes da igreja, um com uma origem judaica e o outro com uma origem pagã. Tito também foi companheiro dele em viagens, inclusive na viagem a Jerusalém, quando ele vai levar o dinheiro que tinha arrecadado para a igreja de Jerusalém, que estava passando por uma série de necessidades, que Jerusalém daí a poucos anos, alguns 15 anos no máximo, já foi destruída. Isso aí é provavelmente lá pelo ano 56, 58. Então ela é destruída próximo dos anos 70, então a situação lá já não era muito boa. Ele também, Tito também ele lidera a igreja em Corinto, no período de turbulência, ele vai para pacificar a igreja, e nessa carta ele está em Creta, para organizar a igreja de Creta dentro dos novos padrões. A primeira carta a Timóteo, que visa organizar a igreja em Éfeso, ele faz uma série de recomendações para a seleção de episcopos, presbíteros, diáconos. Mas é interessante notar que presbítero, diácono, episcopo, não é conforme nós entendemos hoje. As características ao longo das cartas de Imperatriz são diferentes. Era um outro contexto. Não vamos interpretar conforme nós conhecemos na igreja atual. Embora a igreja, naquela época, estava sendo hierarquizada, mas era muito diferente do que é a igreja atual. E ele também adverte contra heresias e falsa doutrina, que já, juntamente com a igreja, tinha os grupos que já faziam suas interpretações diferentes. Isso, as heresias, elas surgem paralelamente com o desenvolvimento da igreja.
Essa carta, alguns também questionam, principalmente essa primeira carta, Timóteo, devido a algumas expressões usadas logo no início da carta, como Deus, nosso Salvador, que normalmente é Jesus Cristo, nosso Salvador, graça e misericórdia e paz, normalmente São Paulo fala graça e paz. É a saudação paulina bem típica, graça e paz. Então tem uns detalhes. Outro detalhe também, quando ele fala da oração litúrgica, ele não cita em nenhum momento a Eucaristia, o que era muito presente nas outras igrejas paulinas, principalmente a gente vê isso na carta aos primeiros Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, nós vemos que temos essa visão da Eucaristia, que não é citada nessas cartas, nem na primeira, nem na segunda Timóteo. Outro detalhe também muito importante nessa carta, que é algo que temos que ter muito cuidado hoje na vida comunitária, na nossa paróquia, na comunidade que a gente estiver pregando, é quando São Paulo ele define o comportamento das mulheres. Nós não somos fundamentalistas. Nós aprendemos que a Bíblia ela tem que ser contextualizada. Né? Uma boa tradução e uma boa contextualização. Né? Uma exegese e uma hermenêutica. O texto tem que ser interpretado, mas à luz da sociedade para a qual a gente está interpretando. Então, isso aqui era uma sociedade de, basicamente, quase 2000 anos atrás. Então, quando a gente traz um texto desse, a gente tem que ter todo o cuidado em ser razoável. A gente não pode sair como se fosse um fundamentalista. É muito comum no Ocidente, nós criticamos muito os fundamentalistas islâmicos, as mulheres são obrigadas a usar o véu até a tal da burca. Então temos que ter cuidado para a gente não cair no mesmo erro, né, dizemos assim, porque fundamentalismo não é a boa religião. Né? A religião tem que ter o bom senso. O radicalismo, a pessoa fechada, a pessoa anacrônica, pode até atingir algumas pessoas que estejam interessadas nesse tipo de coisa, mas não é o ideal, não é a igreja ideal. A igreja ela tem que avançar conforme a época. E na questão escatológica, que ele entra nas cartas, ele já fala sobre a apostasia e falsos mestres. Aí eu uso esse termo últimos dias, mas esse termo últimos dias é um termo também tem que ter muito cuidado, porque vai depender da concepção. Para muitos, já no Novo Testamento, os últimos dias é a partir do advento de Jesus Cristo. Primeiro, inclusive ao longo das cartas de São Paulo, vai ver que muitos já estavam aguardando naquele momento a segunda vinda. Vai ter cartas de São Paulo que ele chama a atenção que as pessoas já não estão querendo trabalhar, não estavam casando, não estavam fazendo nada, porque Jesus já está voltando, então não precisam participar mais da vida do mundo. Então não é isso. Então tem que ter também muito cuidado com esses últimos dias. Inclusive tem outras denominações que exploram muito essa expressão. Ela se torna perigosa
e infelizmente tem sido muito mal usado. Eu tenho que procurar ser o mais rápido e lacônico, né, possível, porque o tempo é curto. Então, nessas cartas, a gente tem que ter muito. Outro aspecto que precisamos observar, a questão da escolha da seleção de episcopo e diácono. No diácono, a semelhança de Romanos 16, que a gente vai ver, que ele fala na diaconisa, aqui também quando ele está selecionando os diáconos, e depois ele fala homens, aí depois fala mulheres, tal, tal. Então, é bom prestar atenção nesse aspecto também. Isso aí é assunto para pensar. Não vamos. É uma tradução. O texto naquela época era escrito de maneira muito também resumida, né? Porque escrever naquela época era complicado, caro. Pergaminhos não tinham naquela região, às vezes podia não ter o pergaminho. Aliás, até tinha o pergaminho, mas o pergaminho era muito caro, que era a pele do cordeiro. E o papiro é uma planta da margem típica lá do Nilo. Então, não era tão acessível que nem o papel que hoje a gente encontra aí em qualquer lugar. Então, escrever naquela época era muito complicado, muito caro. Não era qualquer um que sabia escrever também. Então, as escritas tinham que ser muito resumidas, muito sintéticas. Então, o pessoal não podia entrar em muitos detalhes. Outro aspecto muito interessante também, que é bom observar, isso é para chamar a atenção, quando ele fala dos escravos, né, nessa carta. Aí a gente já viu a carta a Filémon. Aqui parece até uma contradição com a outra, então a gente tem que ver que tudo tem que ser contextualizado. Aqui, aquele sentimento que o servo tem que ser submisso ao Senhor, mas lá no o Filémon ele fugiu, era acusado de roubo, tudo, e o ex-dono dele teve que aceitar ele como irmão. Então a gente tem que ter cuidado com essas interpretações assim muito rápidas. Por isso que a gente tem que meditar muito antes de sair pregando sobre uma carta, principalmente São Paulo. E no final dessa primeira carta ele fala dos ricos, que é bom comparar com Mateus, aquela parábola aquele, não chega nem a ser uma parábola, não. É um episódio que tem com o rapaz rico que quer seguir Jesus. Então, fica em Mateus 19. É interessante ver, também essa passagem tem Marcos 10, tem Lucas 12. Então, é muito bom ver esse aspecto, porque ele fala que os ricos devem se enriquecerem com belas obras. Ele não fala do enriquecimento financeiro, mas de belas obras. Já na segunda Timóteo, essa é considerada a última carta. Essa até parece mais que foi escrita por ele, que ela é muito pessoal, muito sentimental. Ele está preso nesse momento. Ele está preso, foi abandonado pela maioria. É possivelmente uma segunda prisão em Roma, que a primeira, a gente sabe que foi uma prisão domiciliar. Essa daí não, essa foi numa cadeia. E a única pessoa que deu assistência era o Onesíforo. Ele foi o único que deu assistência a ele. E ele comenta em um tal de Alexandre, que foi um discípulo, que a suspeita, passa isso na carta, que essa pessoa foi quem traiu ele. Foi quem denunciou o trabalho dele.
Ele disse que ele estava preso. E ele cita outros também que já tinham vacilado, caído na sua pregação, se desviado, né, que tinham se tornado apóstatas. Ele diz que o único que está com ele, nessa ocasião que está escrevendo a carta, é Lucas. E ele pede para que quando ele fosse lá levasse Marcos. Marcos tinha muita condição de ajudar ele. Ele nessa carta ele chama Timóteo, meu filho amado, e ele adverte com relação às falsas doutrinas, os falsos fiéis pregando falsas doutrinas. Isso aí também é um detalhe que a gente tem que procurar nessa leitura, a gente apreciar bem e com bastante atenção. Ele entra na questão escatológica também, da falsa doutrina que está se infiltrando na igreja, através desses pregadores que foram se desviando e ficam trazendo doutrinas equivocadas para a igreja, para atrapalhar aqueles. Eles já praticamente estavam se perdendo e estavam atrapalhando, tentando carregar os outros. Então, é uma advertência que ele dá à questão escatológica. Ele termina a carta pedindo para que ele vá, mas antes do inverno, que ele ainda mostra uma preocupação aqui, ó, que no inverno o mar fica impossível de navegar e extremamente perigoso. Inclusive, São Paulo já tinha sido náufrago na década de viagem dele. Então, ele E a última carta, a carta Tito. Essa carta, ela é... Quando Tito está na Grécia, a Grécia é uma das regiões mais antigas, assim, civilizações, né, antigas que constituíram a Grécia. E lá as pessoas já tinham uma fama ruim, então ele adverte isso. Ele adverte sobre, ó, cuidado com esse pessoal aí, esse pessoal não é fácil, o pessoal tem fama de ser mentirosos, enfim. Cuidado com essa gente. Mas só que ele não fala isso baseado assim, Paulo que está falando, difamando. Não, ele fala, estou falando isso porque um profeta deles é que ele mesmo dizia isso. Aí até é interessante isso, né? Um profeta deles. Então, os gregos também tinham profetas. Então, aí vai se entender mais à frente que foi que eles chamavam na época, eles não distinguiam escritores, poetas, enfim, filósofos. Tem muitos filósofos que escreviam em forma de poesia. Epimênides, que esse Epimênides, ele, apesar de ser do período arcaico da Grécia, ele era monoteísta. Como a Grécia ele estava em Atenas, ele foi levado em Atenas, lá estava passando por uma crise muito grande, daí dizia que o pessoal adorava deuses demais, tinha mais deuses do que a população. Se fosse botar um deus para cada habitante, tinha mais deuses do que o número de habitantes. Então ele manda construir lá através de revelação, alguma coisa que ele teve, um altar para um deus. Ele fala, não, esse é o Deus desconhecido. Vocês conhecem deuses demais. Esse é o desconhecido, esse é o imortal. E São Paulo, quando está em Atenas, ele visita esse lugar, que fica no Areópago, que é na Acrópole de Atenas. E quando ele vê esse altar, Paulo fala assim, esse é o Deus que eu estou falando para vocês. Que eles estavam questionando com outras pessoas muito cultas de Atenas, né, questionando o politeísmo. Mas esse daí que é o Deus que eu estou falando, tá aí, tem até um altar para ele.
Então, é interessante que esse homem ele era oriundo de Creta. E ele que dizia que o povo de Creta era muito mentiroso. Então, São Paulo faz essa referência a Tito. Também ele fala aqui das mulheres, ele define lá homem idoso, homem jovem, mulher idosa, mulher recém-casada, servos, são tudo aquelas histórias. A gente tem que contextualizar, a gente não pode pegar isso ao pé da letra. Nós não somos literalistas da Bíblia como os nossos irmãos protestantes que se dizem evangélicos. Evangélicos todos nós somos. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Nós não somos literalistas. Nós seguimos a interpretação contextualizada da Bíblia. E não pode admitir que o profeta Jonas foi engolido por um grande peixe. Ele ficou 3 dias na barriga dele. E saiu depois na boa. Então, a gente tem que interpretar o que isso significa para uma sociedade. Então, a gente tem que ter essa visão. Século XXI. Nós não acreditamos que a Terra seja plana. Ser religioso não precisa ser burro. Não precisa ser alienado. Não precisa desconhecer a ciência. Então, o Rony já foi à Lua e, enfim, os projetos de satélite, as sondas estão por aí no espaço. Isso não é questão, nem cabe de perder tempo em discutir isso. Então, essas questões também a gente tem que contextualizar. Outro aspecto também muito importante que ele fala aqui é a questão dos governantes. Então, a questão dos governantes é a mesma coisa. A autoridade que está lá foi posta por Deus. Tem governantes e governantes. Então, se o nosso governante for uma pessoa louca, uma pessoa desvairada, uma pessoa que enfia os pés pelas mãos, a gente tem que aceitar? Ah, não, foi Deus que colocou ele lá. Ele vai acabar com o nosso país, mas então a gente tem que pensar. Ah, ele se envolve com isso, com aquilo outro, não sei o quê. Aí eu vou aceitar porque ele... Então, tudo precisa ser contextualizado na Bíblia. Ele também adverte para evite difamações. Isso cabe muito bem hoje. Está bem contextualizado. O que temos nas redes sociais, fake news, difamações, calúnia, enfim. Isso aí tá muito, isso cabe direitinho nos nossos dias. E ele adverte também homens tendenciosos e heréticos na igreja. Também é outra coisa que a gente tem que ficar muito atento. Então, e no final, como sempre, tem 3 questões para fixação. E é importante vocês leiam, reflitam. Qualquer dúvida, nós estamos aí. Graça e paz.